as pessoas serão removidas da reunião. Alguém deve ter caído nesse momento porque a gravação começou. Eu não sei quem foi, mas se alguém perguntar para vocês aí no grupo ou no privado, é só pedir para voltar, que aí é uma questão de incompatibilidade com a gravação, aí a pessoa volta e normaliza. Ok? Conseguiu entrar pelo celular? Beleza. É, alguns eu conheço já da, das graduações. Eu conheço o pessoal da UFMS, que eu já trabalhei lá também um tempo. Então, algumas áreas eu sei mais ou menos a linha de pesquisa, já vi algumas publicações de vocês por aí, ok? Aqui no IF, eu costumo trabalhar, como acho que já comentei com vocês, nas linhas de pesquisa de informática na educação e robótica na educação, principalmente nas áreas de construção de objetos de aprendizagem. Então, algumas pesquisas que já aconteceram aqui, que eu participei, são voltadas na área de criação de algum tipo de produto, seja ele um software ou seja ele um hardware, voltado para a área de educação. Então, é uma pesquisa um pouco mais tecnológica. E aí, talvez, ainda não vi os dados de vocês, mas a linha de vocês, a linha de pesquisa que vocês já trabalharam, quem já trabalhou, qual é? Coloca aí no chat para eu dar uma olhada aqui. Vocês trabalham mais em qual área? Biológicas, exatas, humanas? Alguém de tecnológicas? Informática na educação, matemática, humanas, humanas também. A Silvia não fez TCC, não era obrigatório. Elisângela também não fez TCC. Keila não fez. Bruna não fez. Marilene também não. Maurício de Humanas. Beatriz não fez TCC. Emílio, Matemática. Lúcia Jogos. Max Leite não era obrigatório. Aqui ela fez o pré-projeto. Monografia e TCC técnico. Então aí, de repente a Silvana, depois ela compartilha com a gente que tem uma diferença entre fazer um trabalho de graduação, um trabalho técnico, tem algumas coisas que são diferentes nas formas de fazer a pesquisa. E aí eu trouxe para vocês aqui esse slide que eu vou colocar agora na tela, que ele é um slide essencialmente teórico. Apareceu? Conseguem visualizar? Acho que está chegando agora. Apareceu para vocês? A tela do slide? Sim, ok. Então, esse slide que fala de ciência, método, técnica e pesquisa, ele é um slide
bastante teórico. Então, ele vai mostrar algumas definições específicas do que é cada uma das coisas, qual é a diferença de cada um dos métodos e qual é a diferença entre os tipos de pesquisa de alguns tipos de pesquisas que foram colocados ali. Então, ali o primeiro conceito, ele coloca que o que é o método científico, que o método é um caminho para se chegar a um determinado fim, uma resolução de um problema. E aí coloca também, pela visão do Gil, que o método é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicas para se atingir o conhecimento. Tem o microfone ligado, pessoal. E aí, esse método ele tem algumas exigências que são colocadas agora, que é quanto ao detalhamento sobre o passo a passo do que ele precisa ser feito, qual é o tipo de pesquisa, como é que essa pesquisa vai ser conduzida, quem são as amostras que vão ser trabalhadas, se são pessoas, quantas pessoas, se são dados, quais são esses dados, por que que a gente vai trabalhar com isso, como que esses dados serão coletados, em que lugar, quanto tempo esses dados serão coletados, se isso vai ser frequente, se vai ser o tempo todo, se vai ser espaçadamente. Então, ele é extremamente detalhado. E aí, depois, ele vai ter a definição dos tipos de métodos, e aí ele tem lá a descrição de cada um deles, indutivo, dedutivo, hipotético, dialético. Existem outros métodos que não foram colocados aí, porque senão o slide ia ficar muito grande. O primeiro deles é o método indutivo, e aí a gente tem, dentro desse método indutivo, quando a gente parte esse método de dados que são suficientemente conectados, constatados, né, no caso, e aí a gente consegue, a partir desses dados particulares que a gente acha, que a gente encontra, a gente coloca uma verdade, a gente infere uma verdade geral ou universal. E aí tem um exemplo aqui, o exemplo do método indutivo. O corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro, o corvo N, a gente não sabe qual é essa numeração, é negro. Logo, todo corvo é negro. Então, esse método, essa constatação, ela foi induzida a partir de todas as premissas que foram colocadas como verdadeiras anteriormente. E aí, esse mesmo método que eu usei aqui para explicar para vocês, o método indutivo, ele está definido no método dedutivo, dialético, e ele está exemplificando. Então, aí tem alguns dados também que vocês vão encontrar sobre como que o pesquisador vai se comportar, como que ele vai estabelecer, como ele vai agir de acordo com esse método. Eu vou deixar esses dados para vocês lerem, para a gente não ficar tanto tempo aqui. E aí eu vou passar direto para o slide número 11. Porque o slide número 11, a partir de hoje, de amanhã, a gente vai começar a trabalhar. A nossa ementa trabalha com pesquisa. E a gente vai começar a trabalhar com projetos de pesquisa nessas semanas. Então, aí, esse slide também traz algumas classificações importantes quando a gente olha especificamente para a pesquisa. E a pesquisa ela tem algumas classificações conhecidas. Então, a gente define a pesquisa quanto à sua natureza, quanto à sua abordagem, quanto ao seu objetivo e quanto ao seu procedimento. E eu comentava ali com a Silvana, um pouquinho antes, que
de repente, a pesquisa que ela fez na graduação não tinha tanto em comum quanto a pesquisa que ela fez no TCC de nível técnico, porque a pesquisa dela tinha outras características, tinha outros procedimentos. Então, a gente tem algumas formas de levar uma pesquisa a funcionar, e isso vai estar intimamente ligado com o que essa pesquisa quer descobrir no seu final, onde ela quer chegar. Então, nós temos algumas pesquisas que servem exclusivamente para a gente conseguir contribuir com o conhecimento. A gente tem pesquisas que são feitas para criar produtos, para criar processos, para criar algumas coisas que são mais mercado, são mais de mercado, e coisas que têm como resultado coisas que influenciam mais no conhecimento, coisas que influenciam mais em termos de academia, de termos acadêmicos. Então, nossa primeira diferenciação aí é essa, quando a gente tem a natureza do procedimento da pesquisa, e aí ela vai dividir entre básica e aplicada normalmente a gente gera algo, a gente tem um produto, processo que vai funcionar imediatamente. Então, vocês devem estar acompanhando que hoje o que está uma dessas pesquisas, aliás, algumas dessas pesquisas que estão sendo desenvolvidas em nível mundial é porque a gente precisa de um produto com urgência. Então, a finalidade ela precisa ser imediata, e aí essa finalidade, com essa pandemia que está afetando esse produto, a vacina que está sendo criada, que está sendo pesquisada para ser criada, vai gerar que esse produto ele seja aplicado de forma imediata para resolver um problema. O slide coloca ali que o problema é um interesse local, e ele alia todo o conhecimento pré-existente com alguma tecnologia. Isso a gente consegue perceber, a gente consegue visualizar muito nas instituições que trabalham com educação técnica. Então, a maioria, não digo todas, mas a maioria das pesquisas envolvem que a pesquisa tenha o seu procedimento de natureza aplicada e que ela normalmente vai envolver algum tipo de tecnologia. Alguns exemplos que eu conheço é que, por exemplo, numa instituição lá de São Paulo, foi utilizado conhecimento mais tecnologia para criar uma máquina que, a partir de uma câmera, conseguia identificar quais são os grãos de café defeituosos em uma esteira, para que esse grão pudesse ser retirado da linha de produção. Aqui também, em Corumbá, especificamente, nós temos na área de metalurgia, não sei se vocês conhecem, mas tem algumas pesquisas que trabalham como formas de utilizar rejeitos do minério encontrado na cidade para construção de tijolos, para construção de várias coisas relacionadas à construção. Ok?
Pessoal que está falando que a internet de repente está travando, o vídeo vai ficar disponível também mais para frente para vocês. Só um minutinho aqui. Ok. Estão me ouvindo? Está travado? Eu não sei como é que tá, porque eu não consigo ver vocês, não consigo ouvir vocês. Como é que tá aí para vocês? Estão ouvindo? Ok. Depois, para quem ficar com dificuldade, eu vou tirar esse vídeo do Meet e vou postar ele lá no YouTube também. Disponibilizo o link e o áudio para vocês ouvirem. Então, continuando aqui, lá do lado verde, falando sobre a pesquisa de natureza básica, natureza do procedimento básico, gera conhecimento sem finalidades imediatas, conhecimento utilizado em pesquisas aplicadas ou tecnológicas que envolve interesses universais. Lembrando do exemplo que eu falei para vocês sobre lá para São Paulo, com a questão da câmera que conseguia identificar na linha de produção, na esteira de produção, grãos de café que estavam com algum tipo de defeito para ser descartados, foi utilizado um conhecimento que já tinha sido adquirido na pesquisa básica, que é uma área do conhecimento que vocês talvez acabaram de ter contato agora, que é a inteligência artificial, e alguns aspectos da inteligência artificial a gente une com a disciplina que vocês tiveram de realidade aumentada. Então, é uma área correlata, que utiliza alguns conceitos, e esses conceitos, da mesma forma que os conceitos que foram adquiridos na pesquisa básica, foi utilizado na pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos, então, a pesquisa ela pode ser classificada quanto aos objetivos, como exploratória, descritiva ou explicativa, e aí elas têm algumas características específicas. Então, a exploratória ela tem como uma das suas características a aproximação do objeto de estudo, levantamento de informações sobre o tema e levantamento de referência bibliográfica, pesquisa documental ou estudo de caso. Já a pesquisa descritiva, ela tem como característica descrição das características do objeto, registrar e descrever os fatos observados sem interferir, uso de técnicas padronizadas, questionário, observação, e a descrição das características de determinada população, fenômeno, estabelecer relações entre variáveis. A explicativa já tem como suas características a classificação, análise e interpretação do objeto, o aprofundamento do conhecimento da realidade, tenta explicar a causa, valendo-se do registro, da análise, da classificação e interpretação dos fenômenos interpretados. Então aí tem um detalhezinho ali, que o primeiro slide falou das características, o segundo slide fala aonde que essas classificações podem ser utilizadas. Então, o que envolve a pesquisa exploratória, onde é que você pode colocar, onde é que você pode trabalhar com uma pesquisa explicativa, o que envolve uma pesquisa descritiva. Vou pedir para vocês olharem, e aí quem já trabalhou com pesquisa, quem já fez aí os TCCs, coloca aí no chat a pesquisa de vocês encaixa mais em qual classificação quanto aos objetivos.
Como é que vocês classificariam a pesquisa que vocês fizeram? Quem não fez a pesquisa, quem ainda não teve esse contato, não precisa responder não, pessoal. Pessoal que fez aí? Ah, Douglas, não é que te removeram, é que quando começa a gravar, é, alguns dispositivos, por algum motivo, é, eles são removidos por falta do Google, de integração com o Google. A gente não sabe qual é o motivo específico, mas ele te remove quando você volta sendo gravado. Não sei se é questão de permissão, ele não consegue, o Google não consegue solicitar permissão para o seu dispositivo. Alguma coisa acontece, mas aí ele remove a pessoa sem avisar. Não é que a gente ninguém tenha removido você não. Então ali o pessoal está falando descritiva, exploratória, descritiva. Uh, mais alguém? Mais alguém? Descritiva. Ok. E aí, pessoal, a gente consegue classificar a pesquisa também exploratória. A gente consegue classificar a pesquisa de acordo com os procedimentos. Então, pesquisa bibliográfica, documental, levantamento, etnografia, estudo de caso, experimental, pesquisação, pesquisa participante, pesquisa ex post facto e pesquisa de campo. Eu acho que eu vim querendo entrar na reunião, ok. Eu acho que aqui no IF a gente trabalha com bibliográfica e dependendo do que vai ser desenvolvido, a gente vai ter alguns detalhes de estudo de caso e, de repente, colegas aí utilizaram também bastante pesquisa participante para conversar com algum pessoal aí para desenvolver seus próprios softwares. Mas aí depende muito da pesquisa. E aí os próximos slides vão falar sobre cada diferenciar cada uma das pesquisas, só que são slides enormes. E aí, se a gente for parar para ler e sem discutir cada um deles, vai ficar um vídeo muito grande e a gente não vai ser um pouco produtivo para a gente. Então, eu vou deixar esse slide aí, junto com algumas atividades que vão ser postadas sobre essas classificações de pesquisa, ok? Para a gente não ficar muito mais tempo que isso, só vou adiantar para vocês também que na semana que vem, opa, desculpa, semana que vem não, amanhã, vocês vão ter um conteúdo sobre projetos de pesquisa, criação de projetos de pesquisa e algumas padronizações do projeto de pesquisa. E na próxima semana, a gente vai falar sobre pesquisa bibliográfica, a gente vai falar sobre fontes, citações, algumas coisas que vocês já viram, mas aí, para quem não teve contato, vai ser bastante importante. Ok, pessoal? Então, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre seu TCC? Contar como sua pesquisa foi, o que sua pesquisa tratava? É uma curiosidade que eu sempre tenho, eu gosto de ouvir sobre
algumas experiências. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa? Antes que eu peça a lista? Sim, Evelyn. Uma das atividades é a criação de um projeto de pesquisa. Maurício falando ali que o TCC dele foi sobre futebol de várzea no Roseral. Mais alguém? Atuação dos coordenadores na educação especial. Adriano. Evelyn, saúde mental. Pesquisa entrevistando sobre discriminação e preconceito com pessoas vivendo com HIV. Isso aqui mesmo, Evelyn? Silvana, uso de drone na mineração. Thaís, atividades físicas de aventura na natureza. Vamos conversar, Maurício. Marilene, areia que é retirada do rio Paraguai. Bacana. E aí, você já tem ideia do que fazer no TCC deste curso? Já tem alguma coisa que vocês gostariam de abordar na pesquisa de vocês? Keila, minha pesquisa não termineira sobre o uso de software no ensino da matemática. Adriano, surpresa. Eita! Maurício, Plickers. Evelyn, sugestão. Camila, sem nenhuma ideia. Maurício gostou da ferramenta. Vamos conversar, Marilene. Elisângela ainda não. Não tem ideia. Aceito sugestões. Gamificação em ambientes educacionais. Thaís, eu fiquei sabendo, não conhecia ainda, mas eu sei que tem um professor novo na Universidade Federal aqui, em Corumbá, que a área dele é gamificação em ambiente educacional. De repente, a gente pode entrar em contato, perguntar sobre material, perguntar alguma coisa sobre se ele pode passar. De repente, ele seria legal. Algoritmos no ensino de matemática. Keila, legal. Uso do WhatsApp com os alunos. Sim, Maurício. Quer dizer, nesse contexto, estamos, não sabemos, mas a defesa sim existe. Material tem, bastante.
Não, tô esperando aparecer mais alguma resposta. Você foi o último que mandou. Processando aqui, tô pensando em algumas ideias que podem ser colocadas para vocês para trabalhar. Vou ter que dar uma possibilidade de fazer algo sobre IHC. Eu acredito que sim, porque essa, essa área de pesquisa é bastante importante na área educacional, porque se você não consegue entender como é que o sistema funciona, se você não consegue interagir com o sistema de forma boa, a, a forma como você vai aprender é bastante prejudicada. Eu acho que sim. Gostando das ideias de vocês, a gente pode pegar essas ideias e pensamento computacional no ensino da matemática uso TIC no período da pandemia, dificuldade dos alunos para acesso digital, sim. A gente pode pegar essas ideias de vocês aí e produzir em projetos de pesquisa e aí fazer a preparação para que isso se torne um trabalho bacana. Já vamos começar com as ideias. Legal vocês anotarem essas ideias, porque não sei se é assim com vocês, mas de repente, semana que vem, quando vocês forem tentar lembrar, algum detalhe já sumiu, alguma coisa já não ficou exatamente como você pensou. Então, anotem essas ideias e aí na semana que vem, pesquisa direcionada à EJA e o uso de TICs. Sim. Anotem essas ideias e aí na semana que vem a gente marca uma live, e ao invés de só eu falar, a gente conversa, faz uma roda de conversa e aí vai trabalhando esses temas para que a gente possa criar os nossos projetos. O que vocês acham? Beca Tecnologia Assistiva na Educação, Educação Infantil, Camila, Emprego de Ferramenta de Tecnologia, na Educação Especial, Prática e Efetividade, voltada também para professores. Legal, bastante ideia. Vamos marcar então, terça-feira, a gente marca para que a gente faça, ao invés de fazer essa videoaula, a gente faça um debate, a gente converse entre a gente na plataforma, dificuldades que os docentes têm no uso das ferramentas. Sim. Vamos marcar na terça que vem, e como eu peguei segunda essa semana, aí eu pego terça da semana que vem. Oi, Elisângela. É que a gente está tentando não marcar no mesmo dia. Pode ser. Posso pegar toda segunda e aí a Mariana pega na terça. A gente está tentando, Douglas, a gente está tentando não marcar no mesmo dia.
para que não fique sobrecarregado. Então aí eu combinei com a Mariana de um dia eu pego, no outro dia eu passo atividade, gravo um vídeo, passo algum conteúdo. Pode ser, todo mundo concorda? De eu pegar na segunda-feira, e aí a Mariana pega sempre na terça, então eu vou informar. Uhum. E aí na terça eu passo alguma outra forma de conteúdo que não seja marcar a videoaula com vocês. Então, fechado. Segunda-feira, então, 7 horas. Só que aí na segunda-feira a gente, em vez de conversar, só eu falar, a gente marca uma conversa em grupo, um debate. Combinado? Não, Adriano, não. Eu me sinto muito sozinho sem vocês falando aqui. Só eu falando, não. Tem que falar todo mundo, a gente conversa. Douglas, eu não fiz ainda, porque eu não sei, eu imagino que lotar vocês de grupo de WhatsApp, não sei se é tão interessante. Só se vocês quiserem. Não, eu estou no mesmo grupo de vocês já, da pós, só que criar mais de um grupo com as mesmas pessoas, só mudando eu, seria até mais fácil. Por exemplo, eu pedi para entrar no grupo da Mariana do que criar um grupo específico. Já que tá todo mundo ali, eu também tô, a gente pode conversar por lá mesmo. Você não tá no grupo oficial, tá? Mas aí manda mensagem, quando você tiver qualquer dúvida, manda direto para mim, então. Beleza. Pessoal, algum detalhe que vocês queiram colocar? Algo a mais? Algum pedido? Professor, Oi, tô ouvindo. é, no início da aula aí que o senhor perguntou a respeito de quem já tinha feito TCC e tal, aí eu Uhum, fiquei meio preocupada, assim, né? uhum, Acho que uma preocupação geral aí deve ser da galera. Porque eu, quando eu fiz na faculdade, não foi coisa fácil, assim, deu bastante trabalho, levou quase o ano todo para a gente desenvolver toda essa parte dessa disciplina que você está trabalhando. E aí eu sim, estou pensando que o nosso curso está previsto para acabar no final do ano, né? sim, E essa nossa disciplina vai ser mais ou menos de um mês. sim. Eu quero entender como é que vai ser a exigência desse trabalho, como é que vocês pretendem trabalhar isso, porque eu acredito que o tempo está muito curto, está bem difícil. Então, eu queria entender como é que vocês pretendem avaliar isso daí, se vocês vão levar em consideração a questão do tempo e do trabalho em si, né, que exige. Sim, tá. Vou te contar a minha experiência na outra pós-graduação, que também é do IF, que eu terminei há algum tempo atrás. E aí, lá também tem essa disciplina, e aí, com algumas diferenças. E fora desta disciplina, quem me ajudou, quem foi colocando o trabalho na ordem, foi realmente o orientador. Então, na falta
da disciplina que fica, o orientador ele tem carga horária, ele tem obrigatoriamente que separar uma carga horária para atender quando ele pega uma orientação. Então, por exemplo, se vocês pegam o orientador, vocês podem marcar por web, vocês podem marcar por presencial, antes de começar a aula na segunda, antes de começar a aula na terça ou numa quarta-feira, dependendo da disponibilidade, e aí você pode toda semana pegar essas dúvidas e tirando essas dúvidas enquanto você não tem uma unidade curricular específica. Ok? Não, Não? não respondeu. Respondi. Porque Não, você desenvolve o trabalho com o seu orientador, não na disciplina. não. A sua disciplina, Sim. você vai avaliar. Eu quero entender a sua disciplina, como é que você vai avaliar. Ah, sim. Você entrou no Moodle? Você viu que já tem duas atividades? Sim, sim, Então, sim. a primeira atividade é o projeto de pesquisa. Então, o projeto de pesquisa você tem o planejamento, você tira a ideia do que você vai fazer, só que você não produz efetivamente algo. Você tem um título, você tem uma ideia, você tem uma hipótese e você tem o procedimento que você seguiria se você fosse colocar esse trabalho para frente. Entendeu? Então, ele não é um trabalho executado, ele é um trabalho planejado. Você coloca toda a sua atividade em planejar o que você faria se você fosse executar esse projeto. Entendeu? Ok? Então não é, você não entrega o produto, você não entrega o final, você entrega o planejamento. Eu acho que é porque eu fiquei meio traumatizada com o meu. Aí eu tô descabelando e querendo. Porque parece que é Entendi. pouco tempo. Parece Sim, que sim. pra gente dar conta de fazer tudo, entendeu? Não, eu entendo, eu entendo. Especialmente quando você diz isso, eu me lembro que faltavam uns 5 dias para entregar. Não, era quinta-feira e eu precisava entregar a minha versão final do meu TCC na segunda. O orientador olhou para mim e falou assim: esse trabalho tá horrível. Se você não corrigir ele até segunda, você não vai para a banca. E aí foi um desespero da minha vida. Há Tá algum tempo louco. atrás. Foi lá em 2012, 2013. Nossa. Eu não sei aí a galera aí que fez aí, se tá todo mundo bem, tranquilo. Não sei. Mas tá bom, acho que vocês também vão levar em consideração todas essas questões, né? De Sim, tempo, da ferramenta e tudo isso, sim. né? É. Então, Mesmo que não fosse. é, e Douglas? Mesmo que não fosse. Não tivesse acontecido a pandemia, ainda assim a disciplina ia ser condensada em 6 semanas, né? 6 semanas é um mês e meio. Um mês e meio pra você anteceder, pra Não, tomar. mas relaxa. Relaxa que essa disciplina não é para fazer o TCC. Ela é uma disciplina de planejamento, mostrar os passos, então é teoria, discutir sobre coisas que você pode entregar no final do seu TCC, mas o seu TCC realmente se entrega só no final do curso. Beleza, tranquilo. Tranquilo? Beleza. Obrigada aí. Como o Adriano falou, o levantamento de dados é o que demora mesmo pra caramba. E aí, começando agora, já planejando fica mais fácil, né? Calma, calma, Marcelo.
Pessoal, mais alguma dúvida que eu possa ajudá-los? Podemos encerrar? Meu chat sumiu aqui. Voltou. Tá ok. Alguém falando aí? Camila? Então, pessoal, certinho. Quem quiser ir saindo aí, amanhã já vai ter atividade lá. Desculpa, vai ter o conteúdo lá. E aí, na segunda-feira, a gente conversa. Valeu, pessoal. Boa noite, boa noite.